elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual responsável pelo trabalho nessa tarde de hoje. Que nossas facilitadoras possam ser inspiradas nesse momento e nos trazer o assunto e que possamos internalizá-los em nossos corações. Pedindo por todos os nossos irmãos que estão se dirigindo para cá e por todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, também recebam bênçãos de paz, de amor, de cura, de acordo com a necessidade de cada um. Pai, que sabes os nossos desejos, mas que seja feita a tua vontade de acordo com o nosso merecimento. Nos abençoa com essa chuvinha que está caindo nessa tarde para amenizar esse nosso calor e que possamos nesse momento ter serenidade para aprender e for nos trazido na tarde de hoje. Que possa, Pai, estar conosco agora e sempre, e assim seja. Socorro. Boa tarde. A Eliana já apresentou a nossa querida mestra, professora, mestra, psicóloga, Rosa Helena Santos, que na hora que a gente fez o convite, ela aceitou para nós, mais uma vez, nos sentarmos para essa roda de conversa, essa plataforma de roda de conversa. O tema ele não é novo, desde que retornamos da pandemia, nós temos intensamente abordado essa questão, principalmente nós que trabalhamos na identificação do atendimento fraterno. E hoje nós vamos então aprofundar um pouco mais a temática das questões da saúde mental, o que os estudiosos estão chamando de uma crise. Eu prefiro o termo espiritual, dado que estamos numa seara espírita, né? Essa crise pela qual o mundo está passando, nesse mundo pós-pandêmico. E aí, assim, como é uma roda de conversa, eu vou só fazer a contextualização para a Rosa, aí eu passo para a Rosa vai trazer um pouco da experiência dela, como ela, enquanto profissional da psicologia, tratando das questões que nós tratamos no atendimento fraterno muito frequentemente, sendo que nós não somos psicólogos, então a nossa abordagem ela tem um foco no tratamento espiritual, na questão que é o pano de fundo, né? Esse cenário que eu vou passar para vocês, ele é um cenário mundial e que todo mundo conhece. A gente sabe que a pandemia ela modificou radicalmente os nossos modos de vida e já não vinham lá, digamos assim, no período para nós espíritas, do que nós chamamos de transição planetária, quando a gente sabe que isso era algo já esperado e tudo que está acontecendo em termos de cenário mundial já era algo de que Kardec nos deixou no último capítulo da Gênesis, né? Eu acho que todos os que estão aqui leram Kardec, e ler Kardec, ela é todo o Pentateuco, ela é toda a obra, e lá no último capítulo da Gênesis, Kardec já medita, né? Que os dias são chegados, como falava Jesus, e ele vai então traçar esse mesmo cenário que nós agora vamos tentar fazer como pano de fundo para essa nossa roda de conversa. As tribulações pelas quais o planeta vem passando, eu não vou falar aqui das tribulações do globo enquanto o corpo físico, né, do planeta escola enquanto o corpo físico, porque isso aí é assunto que a gente debate em outros estudos, mas eu vou falar das tribulações da ordem espiritual mesmo. A gente sabe que a pandemia, ela chegou e ela chega trazendo mudanças estruturais na sociedade que são, digamos assim, irreversíveis, são para sempre. Principalmente no que tange às relações humanas, às relações interpessoais e também, porque não dizer, que o foco nosso é um pouco dessa relação
subjetiva, né, do sujeito com ele mesmo, porque em síntese é isso que a gente vai tentar entender aqui, né? Como é que eu me vejo, como é que eu me sinto nesse mundo pós-pandêmico inteiro. As tecnologias, né, o avanço dentro do campo macroestrutural traz avanço das tecnologias, o avanço das tecnologias traz, juntamente com algo que a própria pandemia imposto no isolamento social, ele amplifica essa questão, porque a partir de então o que a gente chama de trabalho híbrido passa a virar uma realidade. Esse trabalho híbrido, ele faz um afastamento do trabalhador, porque querendo ou não, uma coisa é antes da pandemia, está todo mundo lá nos seus cubículos de trabalho, está todo mundo lá, ainda que se amando ou se gostando, está todo mundo diante do próximo, tendo que aprender suas lições de convivência. E a pandemia modifica isso, ela traz esse afastamento social, esse isolamento. Isso por si só, nós já trabalhamos outras vezes aqui em seminários, traz consequências para o psiquismo humano. A gente já trabalhou à luz das obras da Joana de Ângeles, que também traçou esse perfil aí. Mas o que nós temos hoje é um ser humano vivendo uma profunda crise existencial. Crise existencial não é nenhum conceito que Kardec usou, porque sempre assim, um conceito que nós usamos nas ciências sociais, na psicologia, mas o Kardec falou dessa crise em outras palavras. Vocês lembram daquele capítulo que está lá no Evangelho, a Melancolia? Ele está abordando essa questão. Ele está abordando desse ser humano que de repente sente uma angústia, sente uma tristeza, uma profunda desolação, e não sabe explicar o porquê. Então, desde o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar da melancolia, até os capítulos da Gênesis, em vários capítulos ele volta a tratar desse assunto, quando ele diz que quando a criatura perde a sua dimensão divina, o que vai restar é o vazio, né? Esse vazio existencial que causa toda essa crise. E aí, a criatura humana, ela é uma criatura de relações, ela é uma criatura que tem uma dimensão que ela tem ou não consciência disso, sempre houve algo dentro do ser humano que impulsionou para algo maior. Isso desde os primórdios do surgimento dos homens da caverna, que olhavam para cima, que relâmpago, e ali entendiam algo poderosíssimo. Então, o homem é esse ser espiritual. Mas a criatura hoje, nesse mundo de isolamento social, nesse mundo em que redes sociais se transformaram no locus por excelência para estar o sujeito em busca. Em busca de quê? Ele tenta buscar respostas para o vazio, porque ele mesmo acha que se ele tiver 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de seguidores, o vazio vai desaparecer. E daí você está vendo o resultado que está aí. Os índices de depressão aumentando, a Organização Mundial de Saúde, nós já fizemos seminários, inclusive, mostrando esses indicadores, né? O índice de suicídio, o índice de depressão, os transtornos de ansiedade, os demais transtornos, maltratando o ser humano. Isso para nós espíritas significa o quê? Isso para nós que estamos no atendimento fraterno, recebendo nossos irmãos do diálogo, o diálogo significa o quê? Significa a alma enferma. A gente já usou esse conceito e já desenvolveu esse conceito aqui. Essa alma enferma que ela instintivamente, né, ela atende, ela sabe da sua filiação divina. E nesse momento, nesse cenário pós-pandêmico em que nós desconectamos do divino, o que resta? Resta buscar preencher o vazio. E aí o aumento desenfreado do consumismo, o aumento desenfreado das pessoas em busca de prazer, de poder, enfim, o homem querendo perder e perder a dimensão com o ser. Esse é o cenário que causa o adoecimento que nós temos recebido aqui antes da pandemia um pouco e agora um pouco mais. Todo mundo que está no atendimento fraterno sabe disso. E aí começou um cenário que eu queria passar para a Rosa, mas eu queria trazer alguns indicadores. Não sei se alguém já teve tempo de dar uma olhada
nos resultados do censo, desse último censo do IBGE, que saiu agora em 2022. Nós tínhamos o censo oficial, o censo mesmo, é o de 2010, porém. A comparação é 10 anos depois do censo de 2020, agora publicado em 2022. As instituições que deveriam dar conta dessa dimensão humana, elas estão, digamos assim, em declínio. Eu até achei um tanto assustador um índice que é o declínio do número de espíritas, que era um grupo que subia nas últimas investigações do censo, crescia esse grupo. E houve um declínio pequeno, mas houve. Entre os nossos irmãos católicos, o declínio foi quase de 10%. Gente, 10% de 100 é pouco, mas 10% da população do mundo, e quando a gente fala em 10% da população do Brasil, isso aí a gente está falando do censo do Brasil, é muita coisa. E assustadoramente, o crescimento de pessoas que declaram não ter nenhuma religião, vão buscar. Ora, religião não é a solução, mas religião, quando nós entendemos como a religação com a dimensão divina do ser humano, a gente sabe a importância disso. E em acréscimo a esses dados, eu queria botar uma outra questão. Recentemente, em março, eu estava vendo uma notícia que o Papa Leão XIV, né? O nome desse Papa é Leão XIV. Ele recebeu uma solicitação de uma comissão, a Comissão Internacional de Exorcistas. Vocês sabem que o tema do exorcismo sempre foi tratado com uma certa cautela pela Igreja Católica, né? Mas a Associação Internacional de Exorcistas pediu ao Papa, entrou com um ofício lá, não sei como é que chama o documento oficial deles, fazendo um pedido que fosse inserido na matriz curricular da formação dos padres a matéria sobre exorcismo, porque eles dizem que nos últimos 10 anos houve um aumento, ou eles falam em lacuna, uma necessidade de pelo menos 2.000 exorcistas. Ora, sabendo como a gente sabe que isso é algo que é terreno onde eles pisam devagar, e eles hoje já sentem essa lacuna, a gente vê aí o peso. O que é o exorcismo? É quando eles sabem que uma criatura chegou naquele nível que nós tratamos de obsessão profunda. Uma obsessão profunda em que o hospedeiro lá já perdeu a razão e a entidade, o espírito, já tomou conta. Então é esse o cenário, é diante disso. E nós, por sermos espíritas, estarmos à frente da doutrina consoladora dos espíritos, não estamos, nem por isso, nem um pouco porque nós somos privilegiados, nós não estamos imunes a tudo isso. Os transtornos de ansiedade, depressão e os demais transtornos que a Rosa vai talvez falar um pouquinho da experiência dela, são questões que nós mesmos tratamos e nós temos aqui quando nós fazemos as nossas incursões em tratamentos espirituais. Alguns espíritas têm medo de passar pelo atendimento fraterno para passar por um tratamento. Eu acho isso bobagem. Eu passei recentemente pela fluidoterapia da terça-feira, porque eu sou um ser humano. E porque nós somos também esponjas que estamos à frente para tentar absorver um pouco dessa energia deletéria, dessa energia de desencontro que chega até nós. Então, meus irmãos, é nesse cenário que nós vamos hoje ampliar essa conversa. A gente já vem tendo essa conversa desde o retorno da pandemia. Hoje não se esgota aqui, mas hoje eu gostaria de passar a palavra à minha querida amiga Rosa, que tem larga experiência como psicoterapeuta, e ela, mais do que ninguém, eu acho que pode, até porque a Rosa troca figurinha, eu posso dizer aí que troca figurinha comigo. Quando o paciente chega lá e ela pressente uma questão espiritual, ela está com boa vontade. E eu também faço isso. Quando eu percebo que há necessidade de psicoterapia, eu caminho para a Rosa, que é parceirona, muitas vezes tem feito descontos quase simbólico que é pago na terapia, e eu acho que em alguns casos ela tem
feito mesmo gratuito atendimento de alguns casos que a gente vê a necessidade da psicoterapia, porque diante desse cenário de adoecimento, nós temos que conciliar todo e qualquer tipo de intervenção terapêutica, quais sejam a intervenção clínica médica, né, a intervenção do psicoterapeuta e a intervenção de terapeutas integrativos, que até nós arrolamos nesse grupo aí, porque a nossa terapia espiritual trabalha dentro dessa linha das terapias integrativas. Então, Rosa, passando para ti. Cadê o outro microfone? Aí agora a Peteca vai contigo. Lá no final eu peço para trazer Kardec de novo. Não sei se está funcionando. Boa tarde a todos. A Socorro me convidou para estar aqui hoje à tarde com vocês para uma roda de conversa. E eu entendo roda de conversa como todo mundo conversando, né? Cada um falando, perguntando, discutindo, questionando, buscando conhecer mais e todos nós aqui trocando tudo aquilo que a gente sabe, né? Ela me falou que a maioria trabalha aqui no centro, né? E então, assim, o mais importante é a gente entender algumas coisas e aqui eu, e com certeza a Socorro, nós estamos aqui também para tirar qualquer dúvida que seja dentro do nosso universo de conhecimento, sem desmerecer nenhum outro tipo de conhecimento, né? Mas nós estamos aqui falando sobre espiritualidade, sobre comportamento humano, sobre psicologia e sobre alguns transtornos mentais. E vocês já devem ter passado por várias experiências aqui em relação a pessoas que vêm em busca de tratamento espiritual, mas que também têm problemas psiquiátricos, psicológicos, familiares e existenciais. Então, a nossa conversa hoje, ela vai estar mais voltada para esse vazio existencial. O que é esse vazio existencial? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que vocês se respondessem essa pergunta, né? Buscassem entender o que é esse vazio existencial. E para a gente poder dar um pouco de estrutura para esse conceito de vazio existencial, vamos tentar pensar no ser humano como aquela máquina do reloginho, né? Aquela máquina de relógio normal, assim como esse aqui, não é relógio digital, relógio analógico, que tem aquelas rodinhas dentadas onde uma vai mexendo a outra, uma vai mexendo a outra. Vocês já viram como é que funciona, né? Um reloginho. Então, a engrenagem do relógio, isso. Então, nós, seres humanos, somos como uma engrenagem do relógio. Pensando cada rodinha dentada dessa que entra na engrenagem como todos os nossos aspectos físicos, psicológicos, emocionais, espirituais, familiares, culturais. Então, nós temos muitas características que vão nos trazer esse conceito do que o ser humano quer, qual é o objetivo do ser humano e qual é o sentido da vida. Então, quando a gente pensa em objetivos pessoais, a gente pensa uma coisa. Quando a gente pensa em objetivo da humanidade, já é outra coisa, já transcende o pessoal. Né? Quando a gente reza, e que a gente reza para uma espiritualidade maior, conceder o bem,
é algo que transcende, que vai muito além do pessoal, né? Então, essa parte espiritual é uma parte muito importante dessa engrenagem. E a gente tem a tendência a separar uma coisa da outra. Não, isso daqui, dor de cabeça é físico, dor de dente é físico, depressão é psicológico, problema espiritual não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas. E eu penso que cada uma dessas coisas influencia na outra, cada uma vai influenciando na outra. E aí, dentro disso, vem essas questões que nós trazemos para a gente e que as redes sociais vão nos encharcando de informações e de conceitos. E a gente olha e fala, gente, eu não estou nesse padrão, né? A rede social vem e traz algo que eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo, eu tenho que fazer curso disso, eu tenho que fazer curso daquilo, eu tenho que ter uma casa assim, eu tenho que ter uma roupa assim. E aí começa a degradação dos nossos sentidos, dos nossos objetivos como pessoas. O que nós queríamos antes, hoje vai degradando com esses objetivos que nos encharcam de informações que às vezes são irreais, às vezes são fúteis, às vezes nem aquela pessoa que está mostrando aquilo na rede social tem ou é aquilo, né? Então, a partir dessa questão de nós pensarmos o ser humano como uma engrenagem do relógio, onde cada uma dessas rodinhas deitadas é um tipo de coisa, onde nós vamos ancorar a nossa existência para que não haja esse vazio existencial. E o que é esse vazio existencial? Então, essa é a primeira introdução, e que aí eu gostaria que a gente batesse um papo a respeito disso, que vocês falassem, dessem o conceito do que vocês acham que é, para a gente ir aprofundando e chegando a diferenciar ou discriminar, como a gente fala, né? Discriminar as nuances dessas engrenagens em cada um de nós. Alguém quer falar? E tem uma pergunta na obra espírita que diz assim: pode os espíritos influenciar o seu cotidiano? Qual é a resposta? Muito mais do que imaginei. Podemos dizer de praxe que ele vos dirige. Na realidade, dentro da minha visão, a resposta está correta, não é uma resposta minha da espiritualidade, mas a gente se deixa influenciar por quem quer. Na minha opinião, uma pessoa que usa, por exemplo, pinta o cabelo, pintando o cabelo, que ela faz de frente, eu vou fazer igual aquela. Eu estou me deixando influenciar. Eu não posso nem condenar aquela pessoa porque eu não faço isso, aí ela faz o que ela quer. Então eu não consigo entender muito essa questão de que a sociedade influencia em cada um de nós. Somos nós que nos deixamos influenciar. Quando a gente tem uma determinação, não tem quem mude. Eu sempre trabalhei, sempre fui de trabalho. Eu não gosto de ficar na preguiça. Agora eu estou meio na preguiça, meio parado, isso me incomoda. Não pelos outros, mas da minha postura. Então eu acho assim que essa história de dizer que são as pessoas que nos influenciam. Os influencia das pessoas também é a mesma coisa, né? Mas nós nos deixamos influenciar. Uma vez eu fiz uma pergunta: um espírito pode te conduzir a praticar suicídio? Não. Se você não quer se matar, não tem quem te faça fazer isso. Alguém quer responder? Eu percebo assim, principalmente, eu estava lendo, eu sempre trabalhando com a LinkedIn, né? E essa nova geração, pessoas que contratam, estão tendo muitas dificuldades, né? Então, o que acontece com essa
Eu sou da área de UX, né? E a gente fala muito sobre a experiência do usuário. Hoje o jovem busca muito a experiência. Se ele vai comprar um produto, ele foca na jornada, na experiência que aquele produto ou aquela viagem pode oferecer. Então, assim, a questão que eu vejo é isso. É de você começar a ver a verdadeira matrix que a gente vive. Que é o quê? É isso. É você acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, ter um relacionamento, que é uma imposição social. E muitas pessoas estão desconstruindo isso. Então, quando ocorre essa desconstrução, eu não sei, mas eu acho que algumas pessoas já me conhecem aqui, né? Eu gosto de tarô. A gente fala da carta da torre. O que é a torre? A torre é a quebra do patriarcado, é a quebra da estrutura, até então social, né? Então, como isso está sendo desconstruído, muitas pessoas estão em, não vou dizer decadência, mas elas são muito mais frágeis. Então, hoje você trabalha com o PJ, hoje um jovem, por exemplo, eu trabalhei com vários jovens, né, da área de marketing, pagam super mal, o cara passa 4 anos estudando comunicação, 5 anos, para depois ganhar um salário mínimo. Então, assim, tem muita coisa que está sendo mudada, várias quebras de paradigma, que está causando também esse boom dessa crise de existência, né? Ou as pessoas falam da noite escura da alma, né? Eu vou primeiro focar no que ele falou e depois como você chama? Sila. E você? Seu nome? Araújo. Bom, o seu Araújo, ele Só para pegar o gancho dele, você já faz uma conclusão. Sim. No entender depois, não tem nada a ver com isso. Eu estava lendo o Miramês sobre essa questão, né? A gente estava vendo a questão da preguiça, né? Que a preguiça, ela, se você concorda com ela, é claro que vão ter vários irmãos preguiçosos junto com você. Mas assim, eu questionei muito isso a ele, como você falou tudo tem espiritualidade, envolve espiritualidade, é uma coisa que eu sempre lutei um pouco, porque assim, se quebra um dente da gente, quem foi que quebrou aquele dente? Foi o irmão que veio e quebrou o teu dente, mas tá com o dente quebrado, porque tu tiveste uma energia negativa, que veio o irmão que não quer que tu faça uma coisa, e aí quebrou o teu dente, entendeu? Aí, aconteceu isso comigo. Aí eu fiquei pensando, falei, meu pai, se toda vez que acontecer uma coisa comigo, quebrar um dente, eu cair no chão, se eu tiver uma dor de cabeça, for espiritual, eu tô lascada. Porque assim, vai virar, eu vou ficar totalmente pirada. Porque tudo eu vou ficar, meu pai, o que eu vou fazer? Então, o que eu tô fazendo de errado? Porque a gente que tem essa questão, como a gente está no parte espiritual, tem essa questão do trabalho, do ente único, a gente meio que fica numa coisa de loucura. Né? A gente entra numa cadeia de loucura. Eu já estava, assim, eu estava vendo uma situação ontem de uma palestrante sobre a questão de você, o que causa no médium também umas coisas de loucura. Porque a gente tudo é espiritual. Foi o espírito que me derrubou, foi ele que quebrou meu dente, eu estou com dor de cabeça. E o teu organismo, onde fica? Entendeu? Então, assim, esse assunto assim, que eu sempre desvinculo. Porque, como eu falei, já aconteceu coisa comigo, você tem situações que eu sinto que me empurraram, é verdade. Mas eu posso cair no buraco ali, porque eu já caí, entendeu? Então, assim, coloca a gente num ciclo um pouco de loucura, se a gente não se atentar e tiver uma opinião sobre isso. Só que quando eu falo dessas engrenagens físicas, psicológicas e espirituais, eu estou colocando o indivíduo como um ser espiritual e não a espiritualidade interferindo, né, os nossos irmãos que já são espírito influenciando. Não, eu estou falando a engrenagem individual. Como nós somos seres físicos, espirituais e psicológicos, tudo ao mesmo tempo. Mas eu quero responder o senhor Araújo. E aí, se alguém quiser responder, porque eu achei muito interessante como ele colocou, né? Que se a pessoa tiver firmeza, ninguém influencia. Quem dera que todo mundo tivesse firmeza. Quem dera. A grande maioria das pessoas é insegura, vulnerável a situações e a opiniões. Tem
Tem uma historinha que eu sempre conto no consultório, que talvez muitos de vocês já devem conhecer, que é o velho, o menino e o burro. Conhecem? Então, ia na estrada um velho, um menino e um burro, os três caminhando. E aí vem um passante, ao contrário, olha e fala: nossa, mas por que vocês não estão montados no burro? Aí o velho olha para o menino e diz: é verdade, né? Vamos montar no burro. Aí os dois montam no burro e continuam a caminhada montados no burro. Aí vem um outro passante, olha e fala: coitado do burro, vocês dois em cima dele, deixa só o velho e essa criança cheia de energia vai andando. Aí o velho olha para o menino e fala: é verdade, você vai andando. E aí continua a caminhada. Passa um outro transeunte e fala: mas como é que o senhor fica aí montado no burro e deixa essa criança andando nesse sol, coitado? Aí o velho diz: é verdade, você vai no burro e eu vou andando. Passa um outro e fala: mas por que essa criança está no burro e esse velho andando? Coitado, já é velho. Entenderam? Então, cada um vai ter uma opinião, cada um vai dizer uma coisa e cada um vai influenciar em como nós nos comportamos. Porque nos permitimos. Porque nos permitimos, mas só que a nossa escolha, às vezes, não é exatamente aquilo que a gente quer. Às vezes a nossa escolha é o que eu chamo de escolha arbitrária. É o que o outro quer. Quantas vezes a gente faz o que o nosso filho quer, o que o nosso vizinho quer, o que o nosso chefe quer, o que o nosso marido quer, o que a nossa esposa quer? Quantas vezes nós deixamos de comer alguma coisa que a gente quer muito para deixar para alguém que a gente gosta? Quantas vezes a gente veste um tipo de roupa porque o evento exige que a gente esteja com aquela roupa? Então, a gente não faz só o que a gente quer, muito pelo contrário. A gente vive em padrões sociais. E hoje, com o evento da internet, os padrões sociais não estão só na nossa casa, nem na nossa escola, nem no nosso trabalho, nem na nossa comunidade. São padrões sociais mundiais. O que um garoto está fazendo aqui, com certeza está sendo influenciado por um garoto que está na China, que está nos Estados Unidos, que está na Coreia. E muitas vezes, inconscientemente, a gente está fazendo escolhas porque o algoritmo lá do Instagram está dizendo: faça isso, olha, isso é bom, você vai ficar mais bonita assim, você vai comer mais gostoso se você fizer desse jeito. Então, não é só porque a gente quer, porque as nossas escolhas são escolhas que vão muito além daquilo que a gente quer. Entende? Então, por que a gente enfraquece psicologicamente, né? Por que a gente adoece psicologicamente? Exatamente porque a gente está num mundo onde a gente não faz o que a gente quer e dali a pouco a gente não vê mais sentido na vida. Porque para que eu estou viva se eu não faço nada do que eu quero? Então, é um pouco disso, né? Não é só o
que a gente quer. A gente tem escolhas que às vezes não são as nossas escolhas. Às vezes são as escolhas do meio. Como a Socorro falou sobre a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente fazia o que a gente queria? Não. A gente fez muita coisa que a gente não queria. A gente ficou preso em casa, a gente não podia sair, a gente não podia ver pessoas que a gente ama. A gente passou a trabalhar isolado, né? Essa questão do trabalho, hoje em dia, o trabalho à distância, faz com que as pessoas não se conectem mais como se conectavam antigamente, né? As escolas, eu lembro em 2020, o meu neto, tadinho, fazendo aulas de educação física na frente do computador, o professor lá dizendo, faz isso, faz aquilo, ele lá sozinho, fazendo uma aula de educação física, se vestindo de caipira para dançar uma dancinha na festa junina da escola online. Imagina, né? Como ficou isso na cabeça de uma criança lá de 6, 7 anos. Então, o vazio existencial, ele vem a partir dessa dificuldade de você escolher aquilo que você quer. E muitas vezes de você nem saber o que você quer. Muitas vezes eu atendo pessoas no consultório, eu pergunto, o que é que você quer? Não sei. Não sei o que eu quero, não sei do que eu gosto. Não gosto do meu trabalho, mas preciso trabalhar. Não gosto da vida que eu tenho, mas preciso viver essa vida que eu tenho. Então, eu discordo. Agora, se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu queria pegar ainda o mesmo ponto. Desse teu finalzinho aí, da falta de propósito. Porque se eu vivo de escolhas que eu sou levado a usar, como ela usou uma terminologia que hoje é muito usual na própria rede, né? A questão da matriz. Porque vivemos presos a uma matriz. É um conceito que a rede nos trouxe. Eu conheço de Matrix o conceito lá do filme, né? Gosto até daquela cena maravilhosa, mas não consigo fazer um cambrê daquele. Mas o conceito de se entender vivendo numa Matrix é algo que a rede trouxe. Mas como eu tenho muita coisa de Kardec em mim, eu não consigo meio que me preocupar com isso, porque o meu propósito ele está estabelecido. O que hoje é o meu conflito é refinar o meu propósito. Eu acho que seja isso. Eu posso estar enganada, mas eu acho que seja isso. Mas esse vazio e essa infinidade de escolhas não feitas por mim, causando um vazio dentro de mim, me leva a perder a conexão divina e me leva a sequer atinar com o meu propósito. Qual é o meu propósito aqui? Ele citou uma questão que é célebre, que quase todos nós que fazemos exposição como oradores espíritas falamos que está lá no livro dos Espíritos, né? Quando Kardec questiona os espíritos podem influenciar nas nossas vidas, e os espíritos respondem muito mais do que vocês imaginam, de sorte que na maioria das vezes é ele que nos toca. Mas por que isso? Alguém já se perguntou, porque a nossa proposta por Kardec não é aprender espiritismo para o outro, não é aprender espiritismo para salvar o mundo ou para fazer com que o mundo avance na transição. A transição vai avançar com ou sem mim, a despeito de eu estar ou não desperto. A transição é fato, é lei de progresso. Os mundos se submetem à lei cósmica do progresso. Então, Kardec, para mim, é para isso, é para fazer perguntas. E quando eu pego essa questão, Araújo, muito mais do que vocês imaginam, de sorte que na maioria das vezes é eles que vos tocam. Qual é a pergunta que eu me faço dentro do propósito para o qual eu vim aqui?
porque eu não sei se é o mesmo capítulo. Conheço Kardec, mas não sei se está capítulo nenhum, nem da Gênesis, nem de nenhum, nem dos Evangelhos de Jesus. No mesmo livro dos Espíritos, em dado momento, ele pergunta, Kardec pergunta, qual é a função da reencarnação? Por que eu estou aqui? A pergunta é essa, traduzindo para o povão. Para nós espíritas, Kardec colocou assim: por que a da reencarnação? Qual é a função? Por que a gente reencarna? Então, por que eu estou aqui? E o que os espíritos respondem? Quem lembra? Quem lembra? Araújo? Para desenvolver moralmente e intelectualmente. É isso, mas a resposta peremptória dos espíritos, porque eles são taxativos para Kardec, é quando ele diz: qual é a função da reencarnação? Fazer o homem progredir. Ponto. E expiar. A gente confundiu só com essa última parte. Ah, porque eu sofro, porque eu tenho que sofrer, porque se eu não sofrer, eu não vou crescer. Ele só se identificou com a última parte da resposta. Ninguém presta atenção no propósito. É lei de progresso. Nós estamos aqui para progredir, para nos conhecermos. E como eu não invisto nisso, não penso nisso quando eu leio Kardec, porque eu estou lendo Kardec para ensiná-la para aquele meu colega que ele acha que ele sabe de Kardec, ou para aquela palestrante que acha que conhece Kardec, ou para o meu marido, que ele não se conduz com as minhas ideias. Eu vou ensinar para ele, ou para minha esposa. A gente está sempre tentando compreender a mensagem de Jesus. E quando Kardec traduz isso na doutrina dos Espíritos para o outro, o marido para o filho, para a esposa, os vizinhos, gato, periquito, papagaio, menos para a gente. E aí já há uma inversão, porque Kardec foi alto e claro. A função é reforma íntima, a função é autoiluminação, a função é conhece-te a ti mesmo. Está lá colocado nos prolegômenos. Adoro essa palavra. Kardec chama a sua introdução, seu introito gigantesco de prolegômenos. E ele vai falar de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Então, o propósito, que é essa dimensão que nós perdemos em nós, quando eu não sei o meu propósito, porque eu li em Kardec que a função da reencarnação é progredir, mas eu não estou antenado nisso, o que eu faço para progredir? Eu tenho que me conhecer. Me conhecer como? De que forma? Conhecendo o meu lado sombra, aquilo que ainda não tem luz, aquilo que ainda tem ignorância, mas não é o lado sombra no sentido negativo, no sentido de eu vou tocar o terror, mas é o lado sombra daquele símbolo do yin e yang, né? Aquela parte do escuro que tem o claro, porque o claro tem o escuro. Então eu vou conhecer esse meu lado sombra, eu vou lançar luz sobre essa sombra, porque o meu eu divino, esse lado luz, esse meu self, aí tem um monte de nome, dependendo da escola filosófica ou psicológica. O meu lado luz é quem tem que estar atento a essas questões. Mas eu não posso perder de vista o propósito. Eu vim aqui para evoluir. Eu não estou de férias, eu não estou em colônia de férias. O boa vontade não é para fazer a minha vontade, embora ele esteja com a palavra vontade no nome. Ah, eu vou sair do boa vontade, porque o Pedro está pegando no meu pé, a Eliana toma lá umas decisões que eu não gosto, eu vou sair daqui, vou procurar um grupo mais harmônico. Não é assim que acontece conosco? Quantas vezes vocês já viram esse filme? Ou quantas vezes até isso já não passou pelas nossas cabeças? O boa vontade, eu sempre digo, é a minha glebazinha sagrada de todos os sábados eu ir lá e tentar me melhorar um pouquinho mais, me conhecer um pouquinho mais, nada mais, nada menos. Se eu não tivesse boa vontade, eu poderia ir lá no relógio, eu poderia ir lá na feira, eu poderia ir lá no lixão. Ainda tem o lixão do Aurá? Tem lá no lixão do Aurá. Aí, melhor que eu levar até o lixão do Aurá. Eu poderia pegar aquela gleba lá e também cumprir meu propósito lá. Não preciso, nenhum de nós precisa de religião
para seguir o seu propósito. Só que nós temos essa necessidade, a religiosidade em nós, esse desejo de ter um caminho, é algo que também faz parte de nós. Mas os caminhos estão tortuosos, os caminhos estão obscuros. Sabe o que foi, o que é que tem acontecido, que os estudiosos também trazem hoje para a gente? Um aumento significativo, por exemplo, de outras seitas, outras formas de relação com a religiosidade. O ocultismo hoje, e até porque a rede social traz isso muito forte, o ocultismo, principalmente entre os jovens. Tu falaste dos algoritmos. Os algoritmos da rede, cada um, Google e cada uma dessas máquinas, ela tem um algoritmo para ela alcançar jovens e crianças. Nós velhos eles já pegaram. Pegaram de outra forma, não sei como, mas já pegaram. Então não estão muito interessados na gente não. Embora eles tenham um nicho lá também, né? Para velhos. Mas é para o jovem, é para a criança. O algoritmo, ele sabe exatamente o que o jovem quer. Aquele foco sem escolha, aquilo que tu estás falando. Tanto que às vezes ele vai pesquisar, ele não coloca a pesquisa no anônimo, ele pesquisa como ele mesmo. Eu vou pesquisar como socorro. Quando tu vê, está cheia a tua caixa de mensagem da coisa, da oferta, daquilo lá. Eu preciso de um tênis. Quando tu vê, chega tênis de tudo que é jeito, de tudo que é moda, modelo, cor, preço. Porque o algoritmo já sabe que eu vou comprar um tênis. Então, eles manipulam a gente. E essa coisinha maravilhosa é faca de 2 legumes, né? O celular, a tecnologia é uma faca de 2 legumes. Aliás, como tudo nessa vida tem a invenção do homem, a despeito de Nobel, né? O Nobel, quando ele inventou a dinamite, o que ele queria? Na alavanca progresso, né? Furar uma montanha, passar um túnel para encurtar o caminho, passar uma ferrovia bem ali, né? E aí, quando ele vê, lá estão usando a dinamite para assaltar o banco. É uma faca de 2 legumes. Então, o celular, a rede, a internet, ela não é boa nem má. Como dizia o velho Luiz Gonzaga, o homem é mau. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando lê Kardec para nós. E ter muito cuidado com as atitudes extremistas, porque aquele que é o modelo maior para todos nós, ele foi a perfeição, por ele ser a perfeita coerência. Jesus era o equilíbrio perfeito entre o eu e o ego, entre a sombra e a luz. Isso estava em perfeita harmonia. Tinha momentos que ele degringolava. Senhor, passa diante de mim esse cálice. Mostrava que tinha um lado humano, tinha medo do que vinha acontecer. Mas o lado luz falava mais alto, mas que se cumpre em mim segundo a tua vontade. Ele é o nosso modelo. E Kardec é o nosso bom senso. Agora eu vou para a Rosa para vocês. Assim, teve uma época, minha mãe ainda estava conosco na terra. E nós saímos de Ananindeua e viemos passar uma temporada em Belém. Vamos dizer assim, com a chave do carro na mão, roupas de caminhada, eu fiquei observando aquilo. Era uma coisa tão repetitiva, todo mundo naquela mesma postura, sabe? Aí eu fiquei olhando e disse, eu vou voltar para o meu lugar. Eu vou voltar para o meu lugar. Porque a gente às vezes se preocupa em ser, em ter aquilo que a gente no momento não é possível. Então, é como se fosse assim um certo despeito, querer ter aquele produto que ainda não faz parte da nossa vida, né? Aí quando eu vi aquela coisa repetitiva massivamente, aí eu disse, quer saber, vou voltar no meu lugar. E aí, aquilo ali foi assim, uma tomada para mim de consciência que me fez, eu me vejo tranquila com esse tipo de coisas que são lançadas e as pessoas muitas das vezes querem obter aquele produto por satisfação, né? Eu acho que para mostrar para o
eu vejo esse incômodo, eu vejo essa aflição em muita gente e eu me contento comigo mesmo do que eu tenho. Foi uma tomada de decisão na minha vida para eu poder viver mais alegre, mais feliz e poder estar ajudando aqueles que estão mais próximos de mim, que é a minha família, né? E aí a gente não tem esse desespero, né, de ter aquilo que ainda não é permitido. E se um dia for permitido, eu não vou fazer questão, porque tudo vai na calma, tudo vai no equilíbrio. Eu procuro caminhar por essa estrada sem desejar o que não é meu. Com vocês. Mais alguém quer falar? Eu prestei muita atenção no raciocínio de tudo, né? Eu já tenho uma programação espiritual já há 25 anos. Eu venho no centro espírita para pegar um reforço espiritual, né? Então eu já passei várias crises na minha vida. Depressão, pensamento suicida, perda de ente querido. Eu senti o baque. O último baque que eu senti foi a depressão e pensamento suicida. Mas só que eu já tenho uma base espiritual. Quando essas coisas acontecem comigo, eu tenho um contato consciente com o poder superior, que na minha compreensão é Deus. E eu consigo vencer. Mas eu preciso dos profissionais, eles me ajudam. Mas a força maior que eu tenho é Deus. Olha, eu passei por uma crise aí quando eu perdi o meu irmão. Eu não conseguia dormir. Parece que eu estava tomando banho, parece que eu estava vendo ele. Aí um amigo meu, foi aí que eu conheci o centro espírita. André, vai no centro espírita. Eu fiquei aqui, aí eu fui lá em Marituba. Aí eu conversei lá com a senhora, lá média, né? Me dá o nome do teu irmão aí. Botaram no celeiro de luz lá. Aí botaram e ela falou para mim: ele vai se despedir de ti, tu vai estar deitado numa área que tu tem lá, ele vai se despedir de ti. E isso aconteceu. Tá entendendo? Aconteceu. Então foram várias experiências que eu passei. Tá entendendo? E olha, a doença da adicção, ela falou aí, a doutora aí, ela é espiritual, mental e emocional. Mas eu trabalho mais o espiritual. Às vezes eu acordo ansioso, com preguiça. Quando essas coisas acontecem, eu dobro meu joelho e contato com o poder superior. Peço ajuda para ele. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de Deus. Aí depois eu venho me irmanar com vocês. Eu uso todas as ferramentas espirituais. E essas influências negativas, elas todas vão embora. Está entendendo? Falar para vocês, eu vim do lixo. Eu vim dos horrores da adicção. Vocês não imaginam. Mas eu consegui uma nova maneira de viver. E essa nova maneira de viver é só através dos princípios. É só através dos princípios. Essa mudança, essa nova maneira de viver é só através dos princípios. Então a minha compreensão de vazio espiritual, eles existem. Mas existe também esse contato consciente com o poder superior, que é Deus. Porque se eu me isolar, não pedir ajuda, esse contato, primeiro, se eu não pedir, eu vou me isolar. E o isolamento para o ser humano, eles são desastrosos. Sabe qual é o significado de desastroso? É uma depressão, pensamento de suicídio. Eu conheço vários amigos meus que se mataram. Não é o vazio espiritual, ele não preenche com os princípios, ele quer fazer da maneira dele, que é o total egocentrismo, e a pessoa se mata. Essa é a minha compreensão. Obrigado aí, doutor. Eu não entendi a última parte que você falou, total Como assim? Não, você falou o teu vazio. Não, tu falaste dos princípios, É o vazio espiritual. Se a pessoa não tiver esse contato com o poder superior, que é Deus, a pessoa se isola. Ela quer resolver da sua maneira. E esse isolamento do ser humano, eles são desastrosos. É só o pensamento. Entra em depressão, pensamento suicida, tristeza profunda.
isolamento. Olha, a doença é física, mental e espiritual. E existem as armadilhas da doença da adicção, que ela é compulsiva, obsessiva e egocêntrica, que não leva a lugar nenhum, a não ser a decadência física, mental, espiritual e emocional. Olha aí o resultado. Obrigado aí. Essa dicção, obsessão da dicção, o que você quer dizer? A dicção é a doença da dicção, ela vem de várias formas. Ela vem de uma tristeza, ela vem de uma depressão. Compulsiva, obsessiva, ela potencializa, ela cresce. Se a pessoa não tiver esse contato com Deus, se não tiver iluminado, as pessoas com o mesmo propósito dos princípios, a tendência é ela se agravar mais. A doença da dicção, a tendência é ela se agravar mais, que chega no ponto que a pessoa se mata. Bom, eu vou pegar o. Não tá. Foi, agora foi. Eu vou pegar o gancho dele para falar dos transtornos mentais ou emocionais, para a gente, didaticamente, né? Só para a gente entender, como eu falei, nem sempre a gente consegue separar uma coisa da outra. Né? Às vezes eu me pego no consultório e ligo para socorro, socorro me socorre. Eu estou com um caso aqui que eu acredito que seja misto, híbrido. Eu vou trabalhar a parte psicológica, mas eu vou mandar essa pessoa para ti, para tu entenderes a parte espiritual. Então, às vezes a gente consegue separar, às vezes não. Às vezes é um transtorno emocional, mental ou psicológico puro. Ele só tem a ver com o espiritual daquela pessoa. Eu já atendi pessoas altamente espiritualizadas, pessoas assim de luz mesmo, com depressão. Por quê? Porque a depressão, como um transtorno ou uma doença mental, ela tem uma base química / elétrica. Porque o nosso cérebro, ele trabalha com eletricidade, né? Vocês nunca fizeram aquele exame eletroencefalograma? Ele mede as ondas elétricas que tem no nosso cérebro. E química, que são os tão divulgados neurotransmissores. Quando o nosso cérebro tem alguma disfunção em uma dessas coisas ou em ambas, a gente pode desenvolver um transtorno mental, que pode ser uma depressão, uma ansiedade, um toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, uma TAB, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A gente pode desenvolver uma esquizofrenia, a gente pode desenvolver um transtorno bipolar. Então, e que são coisas muito mais físicas, porque é uma disfunção nas funções do cérebro. Não é no cérebro, mas é na função elétrica e química. Por isso, tem doenças mentais que precisam do remédio. Então, não adianta a pessoa entrar em qualquer religião porque, olha, Deus vai te curar. Não adianta a pessoa passar 10 anos na psicoterapia porque, olha, a terapia vai te curar. Não adianta a pessoa se ela não tomar o remédio, porque é um transtorno que a gente chama de eletroquímico. É a química do cérebro que está em disfunção. E às vezes, 3 meses de remédio a pessoa muda. Some totalmente aqueles sintomas. Porém, tem situações que a pessoa precisa do remédio, da terapia,
e da evolução espiritual dela. Então, eu sempre falo, eu não tenho uma religião definida, mas eu sempre falo para o meu paciente, qualquer religião que você se encontre, é lá que está Deus. Se você achar que é como eu, que Deus está aqui dentro, então é lá onde você vai buscar Deus. Mas você precisa buscar algo que transcenda esse físico. Você precisa do remédio e você precisa da psicoterapia. Então, são as três coisas que vão se unir para que nós possamos trabalhar essas questões. E nós, como pessoas que atendem pessoas com problemas espirituais ou psicológicos, a gente tem que ter alguma noção de quando a pessoa está trazendo algo exclusivamente espiritual, algo exclusivamente psicológico ou psiquiátrico, que é o eletrofísico, eletroquímico, ou é um problema misto, né? Porque não é porque vocês são espíritas que vocês não vão ter problemas psicológicos. E não é porque uma pessoa que não é espírita não vai ter problema psicológico. Então, todos nós podemos desenvolver algum transtorno emocional ao longo da nossa vida. Então, a gente precisa diferenciar o que é algo espiritual, o que é um luto e o que é uma depressão. Porque às vezes a pessoa está no luto, como ele disse, ele perdeu o irmão dele. Até um determinado momento e até uma determinada intensidade de sintomas, a gente pode entender que aquilo é um luto e que vai passar em até 90 dias. Aí a gente vai dar acolhimento para a pessoa. Mas se não passar, já desenvolveu uma depressão. Uma mulher pode ter uma depressão pós-parto, no puerpério. Por quê? Porque a mulher, no puerpério, ela tem muitas oscilações hormonais que interferem nos neurotransmissores. E a mulher desenvolve uma depressão. Se não for tratada, precisa tomar remédio. Então, qualquer coisa pode desenvolver uma depressão. Um desemprego, a própria pandemia, as comparações que a gente faz lá no algoritmo do Instagram. Muita gente chega com depressão mesmo, porque eu não posso ter o carro do ano, porque eu não posso ter a roupa de marca tal. Então, cada pessoa tem um nível de sensibilidade. Eu dou um exemplo para os meus pacientes da pedra no sapato. A pedra no sapato é o seguinte, porque a gente diz assim, mas isso aí é uma bobagem. Como é que a pessoa vai estar deprimida por causa dessa bobagem? É bobagem para ti, mas não é bobagem para ela. Então, uma pessoa que tem aquele costume de andar descalço, né? E que tem a sola do pé grossa, aquela sola do pé que é bem grossa, que nunca viu uma lixa, ela põe um sapato, pode ter um grão de feijão lá dentro, ela não vai sentir. Mas aquela pessoa que nunca andou descalço na vida, que tem um pé fininho, se tiver um grão de areia, ela vai sentir. Né? Então, a suscetibilidade ao transtorno mental, ela é proporcional à sua fragilidade ou sensibilidade emocional. Não é falta de vontade, não é falta de religião, não é falta de ter firmeza nas escolhas. Tá? Então, nós temos que distinguir isso. E como é que a gente distingue isso? Sem diagnosticar.
porque eu acredito que a maioria aqui não é profissional da psicologia ou da saúde para diagnosticar, né? Então a gente não pode sair por aí dizendo, fulano está com depressão, fulano está com ansiedade, olha, fulano é bipolar, olha, e fica falando, agora todo mundo é borderline, né? Fulano, aquele outro narcisista, fulano é narcisista. Isso é diagnóstico. A gente não faz diagnóstico. A gente descreve sintomas. Então, quando vocês atendem alguém, vocês têm que colocar no papelzinho de vocês para onde ele vai ser orientado a descrição dos sintomas. Fulano disse que se sente assim, fulano disse que pensa isso, fulano disse que faz isso. Então a gente sempre descreve sintomas em comportamentos, pensamentos e emoções. A gente descreve sintomas. E aí o profissional que vai receber aquela pessoa vai dizer, isso daqui tem cara de depressão. Isso aqui tem cara de transtorno obsessivo compulsivo. Isso daqui tem cara de TDAH. Então não vamos diagnosticar, vamos descrever sintomas. Ok? Alguém quer saber, tem alguma dúvida, quer saber sobre alguma coisa de transtorno mental ou emocional? Coisa parecida, sabe? Nas passagens do mestre, né, ele sempre se referia ao afeto puro, né? Sempre isso, né? Matéria e espírito. Nós, espírito encarnado, né, ou desencarnado, atuamos em cima da matéria, entendeu? Atuando. Tudo a doença provém realmente do nosso procedimento. Aquela passagem lá que a samaritana mulher pegou na veste de Jesus, né? Ela tinha uma hemorragia, era física, hemorragia, né? Quando eu pensei assim, né? Ela tocou na veste do mestre, ela ficou curada, entendeu? E aí a gente diz, né? A fé também, independente, porque até remédio mesmo, a espiritualidade, médicos e enfermeiros do mundo espiritual, eles aplicam em nós aqui também. Posso estar com uma enfermidade física e o médico espiritual aplicar o remédio em mim. E eu ficar realmente aquele vírus sair do meu corpo. Pode acontecer também, não pode ou não pode? Era isso que eu queria saber. A Érica Pinheiro 5 quer saber como fazer para saber se a depressão é somente espiritual. Érica, o nome dela é? A Érica, como a nossa psicóloga acabou de colocar, dentro de uma casa espírita, nós acolhemos os irmãos que chegam, eles não são nossos pacientes, eles são irmãos nossos que vêm para buscar um atendimento espiritual. Então a gente acolhe, ouve as queixas e descreve os sintomas dessas queixas. Somente um profissional, como a Rosa acabou de colocar, no caso seria o médico, é o profissional por excelência para dar diagnóstico, porque ele pode usar um CID, que agora já está no 11, né? O CID já está até indo embora, se despedindo, e ele pode dar um CID e dizer é depressão, o CID é esse aqui. Agora, nós, dentro da casa espírita, quando estudamos com afinco, e o espírita ele é como todo e qualquer profissional graduado numa profissão. A gente se gradua, mas a gente não para por ali. A gente vai buscar as especializações, os mestrados, doutorados, os pós-doutorados, os cursos de extensões, cursos livres, cada vez mais e mais para melhorarmos profissionalmente e aplicarmos na nossa prática aquilo que a gente vem aprendendo, né?
Então, o espírita, ele é igual. Ele leu Kardec uma vez, ele está sempre lendo, ele está sempre buscando se informar. E quando a gente está fazendo o atendimento, é Kardec a base. Além de Kardec, as obras que a gente chama de complementares, das psicografias diversas, principalmente dos clássicos, advindo de médiuns sérios, de médiuns reconhecidamente pelas suas obras. E aí, quando a gente tem essa bagagem, e considerando ainda, quando nós estamos numa casa espírita desenvolvendo qualquer tarefa, seja ela qual for, nós não estamos sós. Do mesmo modo que nós sabemos que os bons profissionais, um bom médico, um bom cirurgião, um bom terapeuta, um bom psicólogo, um bom advogado, ele não está só. Ele vai ter sempre o auxílio por meio da intuição de um guia, mentor, um anjo, guarda, dê o nome que você queira dar. Então, nós na Casa Espírita não trabalhamos sozinhos, por isso que nós precisamos de ter esse preparo, de ter essa leitura, porque associando aquilo que eu já li, aquilo que eu já conheço, e por exemplo, as obras da Joana de Ângeles, que é quem trata mais propriamente sobre as questões dos transtornos mentais, porque ela faz a abordagem dentro da linha da psicologia analítica do Carl Gustav Jung. Mas além das obras da Joana de Ângeles, da psicografia do Divaldo Franco, você tem outras obras boas, subsidiárias à obra de Kardec, por exemplo, as obras do André Luiz, as obras do Antônio Carlos. Essas obras, elas nos trazem um conhecimento que, no momento do atendimento, fica mais fácil para aquele espírito, aquele mentor, aquele guia espiritual que está ali me inspirando, poder até apontar para que eu registre corretamente que as características que ela está me colocando podem ser de uma depressão, mas voltando a afirmar, nós não fazemos o diagnóstico. Para além disso, vale a pena lembrar que nós sabemos, e isso é fato, que toda e qualquer doença do corpo físico, ela tem um ascendente na alma. Voltei lá para aquela minha fala do início. É a alma enferma pedindo socorro. E nos casos de depressão, já tem o fator físico, né? Tem, como tu acabaste de explicar, a questão da fisiologia, do funcionamento do cérebro. Porém, para chegar nesse nível, assim como outras doenças como o câncer, nós sabemos que o ascendente está na matriz perispiritual. Para aqueles, não sei se tem alguém aqui que só tem, parece que tem pessoas que não são trabalhadores, né? A matriz espiritual, ou matriz energética, ou perispírito, como Kardec conceituou, ele é, digamos assim, uma forma energética que veste, que a gente chama de veste do espírito, para ficar mais inteligível. É aquilo que preside o nosso nascimento, o nosso corpo físico, ele é uma réplica do nosso perispírito, e após o desencarne, quando o corpo volta ao pó para desintegrar os átomos, é ele quem subsiste, porque o espírito é luz pura, ele não tem forma. E o perispírito assume as formas das vidas que já teve. E aí é uma questão do espírito. E é nele que ficam impregnadas todos os resultados das nossas escolhas, boas e más. Quando nós falamos em lei do karma, a gente sempre se refere a karma como a marca negativa. Karma é marca, é isso. É o registro na matriz perispiritual do resultado das nossas escolhas nas vidas pretéritas e nesta vida. Então, se eu sou aquela pessoa que bebo horrores, acaba com o meu fígado, imagina que eu recebi um órgão perfeito, mas eu lesei por uma atitude, por uma escolha minha. Quando eu retornar à erraticidade, ao mundo espiritual, meu perispírito naquela área do fígado vai estar marcado, vai ter uma marca, uma marca kármica negativa, que na próxima encarnação, quando como o perispírito preside ao corpo, eu vou nascer com aquela
naqueles problemas que a gente sabe, a criança nasceu, já tinha o rim fraquinho, o fígado fraquinho e por aí vai. Então, a gente tem, enquanto espírita, nós afirmamos que qualquer doença, inclusive a depressão, ela tem o fator espiritual cursando junto com a questão física. Não sei se respondi. Então, existem várias. Pode falar. Fala de pé, tá? Som. Som. Pô, de qualquer maneira vai ser dentro da garganta. É o seguinte. Na grade curricular, quando eu estudei direito, tinha uma matéria chamada Sociologia Jurídica. E nessa matéria também nós estudávamos um pouco de psicologia. E essa psicologia até hoje ela serve para a gente, porque quando a gente recebe uma pessoa no escritório que vem falar de separação, de mercado, a gente tem que ser psicólogo na minha ação. Ele às vezes não é só você receber o cliente, fechar os honorários e dizer que vai separar. A gente conversa, por que separação? O que está ocorrendo? O que a gente pode fazer para tentar evitar essa separação, esse desenlace do casal, enfim. E a gente usa um pouco da psicologia, conversa. E por conta disso, a gente aprende um pouquinho da parte da psicologia. Tanto é que quase que eu começo a estudar psicanálise. Mas aí não deu tempo, não tive tempo. Tem um curso de formação de psicanálise aí. Não sei se vale a pena. Bom, o que acontece? Saindo daí, eu venho para cá, para o Boa Vontade, e aí eu estou na reunião mediúnica e eu conversando com o espírito, eu disse assim para ele: por que é que você está perturbando a pessoa que você está dizendo que está perturbando? Aí ele falou assim para mim: eu não estou perturbando ele. É ele que facilita a minha entrada, porque ele faz muita coisa errada, escancara-se a porta, eu entro e fico só soprando a brasa para pegar fogo. Então, nós que somos espíritos, dificilmente a gente pode, digamos, construir uma outra tese de que essa influência ela é muito espiritual. Eu já tentei, já busquei, já pesquisei e não consigo. Evidentemente, claro que tem a ciência da psicologia que fala muito forte sobre isso, mas a influência dos espíritos em nossas vidas ela é gigante. O livro dos espíritos vem corroborar essa minha colocação. E eu tenho, uma certa ocasião, eu conversando com um amigo meu do Paraná, que é espírita, e ele disse assim para mim: Pedro, geralmente eu converso muito com os espíritos, eu não sou médico, não estou vendo ninguém, mas eu tenho a intuição de que ele está do meu lado, fazendo o escarcel na minha casa. Eu chego com ele e digo assim: meu irmão, pare com isso, vamos nos reconciliar, vamos apertar as mãos, não vale a pena. E ele começa a conversar, faz uma oração e a coisa vai acalmando de uma forma impressionante. E eu passei a fazer isso. E não é que deu resultado? Deu resultado. Até uma dica para a gente conversar com os irmãos. Eles existem e têm uma facilidade gigante de influenciar no nosso livre-arbítrio. Infelizmente, não sei se infelizmente ou felizmente, o certo é que nesse jogo todo nós aprendemos, porque a gente começa a ser mais vigilante, começa a orar mais. Por exemplo, eu já discuti com a Graciete, com a minha esposa, por causa de que ela deixou a janela aberta e a chuva veio e molhou o móvel. Mas não vale a pena, não para com isso. Mas se eu fosse nessa, abrir o janelão, ele chegava junto, jogava mais fogo na fogueira, e daqui a pouco eu estava dormindo no quarto, estava no outro quarto. E aí a coisa vai. E aí chega ao ponto
essas dificuldades que são criadas por nós mesmos. E deixamos a porta aberta justamente para esses irmãos entrarem, até porque tem um detalhe importantíssimo. Nós não somos criaturas de ontem, não, e nem somos santinhos. Se nós fôssemos santinhos, não estávamos aqui. Somos espíritos endividados, a teoria nos ensina isso, e por conta desse endividamento é que sofremos muitos reversos que nos projetam para a depressão, para a angústia, para a ansiosidade, fora outras patologias que nós trazemos de berço em função de um ajuste que foi o que ocorreu durante o processo, antes de eu reencarnar. Tu vais até essa teoria, tu vais assim, assado, cozido, porque faz parte. Então, eu lendo um artigo publicado há muito tempo, uma das revistas, não sei se foi da Irlanda, por essa, dizendo que o cientista chegou à conclusão que 95% das patologias que envolvem a questão da depressão e da ansiosidade são influências espirituais, inclusive os casos psiquiátricos. Eu já estou indo embora, eu deixo esse negócio para o negócio esquentar aqui. Não, pode discutir aí. Vai. Só se for passar o pastel. Não, já está aí. Eu tenho que ir embora, porque a gente tem uma reunião Os transtornos mentais, como um todo, têm as predisposições, trazendo um pouco do que todo mundo falou aqui, o que a Socorro concluiu também aqui agora. São predisposições que são hereditárias, tem doenças mentais que vêm na família inteira, então são hereditárias, são de cunho social, o ambiente proporciona determinadas doenças mentais, transtornos mentais, são de cunho afetivo, relacionamentos que não dão certo, problemáticos, pessoas muito diferentes convivendo, são de cunho relacionais, em todo sentido, familiar, trabalho, escola, tudo, igreja, qualquer lugar que você desenvolva. Então, existem várias predisposições. E onde é que está a espiritualidade nisso? A espiritualidade está interferindo como uma daquelas rodinhas dentadas da engrenagem. Então, tudo influencia, uma coisa influencia na outra. Por exemplo, se você sofre um acidente, a pessoa sofre um acidente e quebra a perna, será que ela não vai ficar ansiosa? Será que talvez ela não desenvolva uma depressão porque ela vai ficar tantos meses sem andar, porque ela não vai poder trabalhar, porque ela não vai poder levar o filho na escola? Será que ela não pode desenvolver uma ansiedade ou uma depressão? Pode. Será que uma pessoa muito deprimida não baixa a imunidade e acaba contraindo outras doenças? Porque não come direito, porque não bebe água, porque não dorme, porque não pega sol. Ela começa a desenvolver várias doenças porque ela enfraquece a imunidade dela por causa da depressão. Então, tudo influencia, uma coisa na outra vai influenciando. E o principal, também pegando o gancho da pergunta da Érica, né? Da Érica, é que, por que eu disse agora, Socorro me socorre quando eu tenho algum problema, assim, algum caso muito difícil. Às vezes, nem nós conseguimos distinguir se é só emocional ou se é só espiritual. Normalmente porque é misto. Num caso que eu chamei a Socorro, a moça
eu já atendi essa moça há muito tempo, há uns 4 anos. E de repente ela veio com uma conversa totalmente diferente de tudo o que ela me falava. Aí eu falei, esse negócio não está muito certo aqui não. Tem alguma coisa errada nessa história. E eu comecei a investigar e perguntar, e aí aprofundando mais de onde ela estava trazendo aquela conversa. E ela muito, muito desorientada. Eu falei, Socorro, eu vou mandar uma pessoa aí para ti, assim. Ela está com essa história, essa. Porque o que eu observei? Ela estava trazendo a história de outra pessoa, não era a história dela. E aí ela foi para um centro espírita e ela melhorou em menos de um mês. Em menos de um mês ela voltou a ser quem ela era antes. E aí ela faz tratamento até hoje espiritual e tudo, está fazendo até um curso para desenvolver melhor os conhecimentos espirituais dela. Mas ela de fato estava trazendo a história de uma outra pessoa. E aí ela foi entender dentro do centro espírita, quando ela foi para o tratamento, o médium que a atendeu viu que era uma pessoa que tinha sofrido tudo aquilo que ela estava me falando. Entende? Então, às vezes, a gente consegue distinguir porque é muito diferente. Mas se uma pessoa vem para o meu atendimento que eu nunca vi, eu não sei separar uma coisa da outra. Mas eu já atendi um adolescente também, que ele, no meio do atendimento, ele começou a falar uma voz diferente, falar uma história diferente, e aí a gente já sabe. Mas são coisas muito evidentes, né? É assim, casos evidentes desses são raros. Normalmente a gente fica na dúvida mesmo. Aí o que a gente faz? A gente sempre orienta a pessoa a buscar uma orientação espiritual. Porque, até como o rapaz que saiu falou, em muitos casos, na grande maioria dos casos, existe a influência. Pensem sempre, quando vocês estiverem atendendo alguém, na engrenagem do relógio. Descrevam o que está acontecendo com aquela pessoa em comportamento, pensamento e emoção e sentimento. Tem gente que chega no meu consultório e não sabe distinguir tristeza de raiva. Não sabe nomear o próprio sentimento. Então, para a gente que atende pessoas, é muito importante a gente entender e descrever para depois olhar e dizer, isso que ela está falando aqui é tal coisa, isso aqui é outra coisa, tá bom? Então, o mais importante é vocês saberem que existem influências físicas, hereditárias, sociais, ambientais. Existem influências neuroquímicas e existem influências espirituais. E sempre estar atento, sempre observando muito, para a gente poder fazer os encaminhamentos necessários e acolher de forma necessária. O principal que a gente pode fazer para uma pessoa que vem nos procurar é, em primeiro lugar, acolher. Nunca dizer isso é bobagem, né? Nunca dizer, aconteceu pior com fulano. Não, o pior é o que está acontecendo com ele, porque é ele que está sentindo. E a gente nunca vai conseguir alcançar a dor do outro. A gente pode acolher a dor do outro, mas a gente não pode determinar o que a pessoa está sentindo.
Bom, então era isso que eu queria falar. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, estou aqui à disposição. A gente falou assim muito de doenças, de desequilíbrios emocionais, espirituais, né? Mas eu queria também aproveitar e falar assim, sobre a questão do autocuidado, né? Como contornar isso e dentro porque muitas vezes a gente está numa situação psicológica que, por questão financeira, emocional, psicológica, a gente não consegue sair daquela situação. Mas tem, por exemplo, e aí vem o socorro espiritual, né, o cuidado espiritual, né, de você conseguir se fortalecer. E eu queria que vocês falassem um pouco isso, porque eu reparo assim, que, por exemplo, minha avó, ela era espírita, na verdade ela era espiritólica, né? E ela sempre frisava muito a questão do sofrimento, sabe? Sempre, sabe? Essa coisa do sofrimento, porque visando sabe? Porque aqui, inclusive, ela acordava um pouco até a nossa alegria, a nossa descompração. Vocês estão rindo porque isso aqui é um vale de lágrimas, ela usava, né? E eu vejo assim que muita interessa por essa interpretação do espiritismo. E eu discordo muito disso. Eu acho que e faz parte, inclusive, da nossa responsabilidade com nós mesmos, né? Esse autocuidado, cuidado, né? Não só espiritual, mas emocional, né? Não ver só, ver as flores, porque e acho que esse que é o grande desafio. Eu fui professora universitária, né? E eu fiquei chocada uma vez quando eu tinha uma turma de 50 alunos, 40, 50 alunos. Eu fiquei chocada quando a psicopedagoga do grupo, eu estava tendo problema com alguns deles, né? Eu fui buscar orientação e ela me disse que vários deles tomavam remédio tarja preta. Eu fiquei, nossa, na flor da idade, naquela, né, que seria teoricamente assim, o momento, né, de desfrutar da vida, né? Porque eu me lembro assim, muita alegria da minha passagem na universidade, né? Mas assim, aquela coisa da juventude. E eu fiquei pensando, por que isso, né? E aí eu acho que isso também tem que ter a ver com o autocuidado, né? Que isso é muito da religiosidade cristã, né? Essa coisa do sofrimento, né? Do látego, né? Da culpa, né? Da culpa. A gente é muito manipulado pela culpa, né? E a gente se deixa muito manipular pela culpa, né? Porque também a gente tem uma barganha, né? Não, eu vou sofrer porque, sabe, mais lá adiante, há de me premiar, né? E aí, às vezes, o que acontece? A gente vai se deprimindo, a gente vai se viciando naquele sofrimento. E daqui a pouco você não vê um dia sempre, nossa, o dia está ensolarado, está ali. Pô, mas esse sol está castigando a gente, né? Aí está sempre olhando lá para o negativo, né? Simone, eu digo assim, que a gente tem duas formas de olhar a vida. Pelo olhar mosca ou pelo olhar abelha. A mosca, ela consegue encontrar uma coisa muito ruim num jardim cheio de flores. E a abelha consegue encontrar uma flor nascendo dentro de um pântano. Então é como a gente vê a vida, né? De abelha, a gente tem olho de abelha ou olho de mosca. Simone, nessa questão, quando você citou que a sua avó eu nunca tinha ouvido esse termo, espírita católica, espiritólica. Ainda bem que você falou isso, porque eu ia ficar muito triste se você dissesse que ela é espírita com uma visão dessa. A teologia clássica, infelizmente, ela trabalha, a base é essa, né? Enquanto nós trabalhamos, enquanto espírita, Kardec deixa como legado para a gente o conhece-te a ti mesmo, a reforma íntima, trabalha você mesmo, né, para alcançar a lei de progresso, para você progredir. A teologia clássica trabalha com a culpa. É o pecado da Eva, é o pecado do Adão, é o pecado do meu pai, da minha mãe, do cachorro, do papagaio e do periquito, não é o meu, né? Então, infelizmente, é isso. E nessa transição, porque todo mundo
Dificilmente, a Tatiana teve sorte, ela nasceu espírita. Mas isso aqui é uma realidade, alguém nascer espírita, né? Então a única princípio que ela vai conhecer, claro, ela deve ter que buscar outros, mas é espírita que nasceu espírita, fazendo evangelho do lar, ouvindo Kardec o tempo todo. Mas a maioria de nós buscou encontrar, né, Deus nos altares de pedra, e na verdade só quando chega no espiritismo é que a gente dá realmente um pulo para entender que não está nos altares de pedra, está dentro da gente, né? Mas é difícil essa transição. Eu sou evangélica ou eu sou católica, que a maioria que vem é católica com o espiritismo, e aí ele vem para o espiritismo e faz como minha mãe. Minha mãe até hoje ela diz assim: não, eu sou católica. Ela vai na novena toda semana, ela faz texto da misericórdia toda madrugada, aquela coisa de católico mesmo. Mas de vez em quando ela vem aqui, ela diz que ela ama a doutrina espírita, ela ama a paz que o espiritismo dá para ela ama as palestras espíritas. Aí a pessoa vem, ama tudo isso, mas, por exemplo, a minha mãe não largou a outra tábua. Ela continua. Se vai levar ou não a um porto seguro, só ela e Deus é uma questão, porque esse momento é teu e de Deus, não é de mais ninguém. Você faz com o outro esse crescimento, mas na hora de chegar lá, você chega como ele chegou, né? Ele carregou, vai ter ajuda no caminho, vai ter esse pneu e tudo mais, mas ele fez a Via Crucis dele sozinho. E não é porque ele fez uma Via Crucis que eu tenho que entender que necessariamente para eu chegar lá eu tenho que fazer a minha Via Crucis. Ali a gente tem que entender muito Jesus naquilo que ele quis dizer para a gente, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Se é provas e expiações, a gente vai levar farelo o tempo todo, o vador vai bater na porta. Tanto que se você perguntar aqui, a maioria bateu numa casa espírita pela dor. Poucos vão na estante do marido e pega a Gênesis e lê e diz: isso é maravilhoso, e se torna espírita. Isso é raro. A maioria vai pela dor. E pela dor você vem, Jesus deu um exemplo. Mas pela dor tu pode te libertar, mas ele não falou que era só pela dor. E aí está bem claro, por exemplo, quando a gente vê Jesus naquela relação gostosa com as crianças. Deixa eles virem, que isso, né? As crianças tudo ali fazendo algazarra, querendo chegar perto e eles querem impedir. Deixa eles virem. Jesus é uma alegria. Jesus começa numa festa, né? Lá nas bodas de Caná. Então Jesus era a alegria. A gente tem que tirar ele da cruz, porque a teologia clássica mantém até hoje preso na cruz e trabalha com a tua culpa, porque é necessário para a instituição que se criou em cima disso de poder. Quando você assume a responsabilidade por aquilo que você é, quando você realmente entende que você se constrói, é o arquiteto de você mesmo, você não vai precisar de culpa. Muito embora você tenha que, no teu processo de autoconhecimento, aqui e ali, te deparar com o teu erro e dizer: tá, errei, Senhor, e agora? Vou sentar à beira do caminho, que nem o Erasmo Carlos, e chorar? Não, eu posso fazer isso, mas eu também tenho outra escolha, porque as nossas escolhas todas são temerárias, né? Eu tenho outra escolha de não vou sentar à beira do caminho, vou aproveitar e vou caminhar um pouco mais e vou semear. E quando você percebe, e ninguém percebe isso, uma dor, você, agora alguém falou da mulher Heloísa, né? da mulher que sofreu de hemorragia. Aquilo ali, aquela cura de Jesus, quando ele diz: ei, alguém me tocou porque saiu graça de mim, saiu amor. Saiu amor. E quando a gente vai pelo amor, não tem dor. Não tem dor. Então, viver o Espiritismo é Emmanuel, recomendação para Chico: disciplina, 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 coisa que nós não temos. 2, Espiritismo é para mim, não é para o outro. E quando eu vejo isso, e na perspectiva de entender esse Cristo amoroso, esse Cristo alegre, que não é aquela figura lânguida presa no Calvário, mas é aquele moço bonito, sabe? Cabelo caído no ombro, o vento tocando naquelas madeiras.
ameixas douradas. Possivelmente, se fosse hoje vestindo essa tua bermuda rasgada, nem era porque era moda, mas ele vestia essa bermuda rasgada. E aquela camisa, sabe, que o Boa Vontade distribuiu um dia no coral, ele era com aquela camisa. Cristo é isso, ele é esse irmão, esse amigo, ele é alegria, ele é tudo isso. Autocuidado é isso, é ter essa autoimagem na imagem de Jesus, é formar a imagem que eu tenho de mim, a imagem dele. Eu acho que seja isso, se não for, perdão. E agora, assim, eu não sei se alguém tem alguma coisa para falar, a gente está passando 2 minutos, Eliana, o que você faz? Extrapola, a gente deixou 20 minutos, extrapola esse tempo, se mais alguém quiser perguntar. Tá, então a nossa diretora de doutrina franqueou, se mais alguém quiser fazer perguntas. Interessante a compreensão de você, né? Foi tocada aí, né? A doutora tocou aí, né? Sobre o outro, se doar pelo outro. Tem uma frase que diz assim: deixa eu te amar para depois tu se amar. Esse deixar se amar, deixa eu te amar, é passar as vivências do princípio por recém-chegado numa espiritualidade, no caso aqui o centro espírita e outras dominações. Quando a gente passa esse conhecimento da espiritualidade e ele tem a mente aberta, que ele pega isso tudinho, aí ele vai passar a se amar e vai passar a amar outros também, vai passar para outros. Tá entendendo? Eu cheguei aqui no centro espírita, eu contei a minha história que aconteceu, a minha chegada aqui, a perca do meu irmão. Foi no tocante agora aí, sobre dor pelo outro, mas tem uma outra frase que fala assim mesmo: a dor é a pedra do toque de todo crescimento espiritual. Às vezes a pessoa vem pelo amor, mas muitos vêm pela dor. Eu só fui conhecer a espiritualidade pela dor, mas eu conheci essa nova maneira de viver. Foi muito raciocínio aqui, eu peguei todos aqui, eu estou com a antena ligada aqui. Mas lá em casa, quando eu estava, eu vim ontem aqui, o poder destrutivo, ele age. Mas quando a gente já tem uma base sólida de espiritual, ele bate retirada. Eu sei quando o poder destrutivo, que é o demônio, Satanás, quando ele está agindo. Qual é a minha defesa para ele? Estar consciente com o poder superior, que é Deus. Ele bate retirada. Está aqui eu. Mas quando eu não conhecia qual era a lei, eu não conhecia a espiritualidade, ele fazia comigo de gato e sapato, me jogava na sarjeta, passei fome. Eu estava no domínio dele. Mas quando a gente tem uma cobertura espiritual, não tem mais nada. Quando a gente compreende um programa espiritual que ele já está internalizado dentro da gente, não tem mais nada comigo. Olha, eu passei essa crise de depressão ano passado. Eu procurei os profissionais, mas eu só me libertei mesmo trabalho espiritual, contato consciente com o poder superior. Eu consegui me libertar. Eu respeito quem toma remédio. Eu não preciso tomar remédio. Meu remédio, ele é espiritual. Todo dia quando eu me acordo, eu tenho esse contato consciente com Deus. As aflições, as angústias, o medo da vida, às vezes ressentimento, essa é a natureza do ser humano, não tem jeito, é a natureza. Mas eu tenho Deus. Eu tenho Deus para cuidar de mim. Então, fique à vontade aí. Essa é a minha compreensão. Obrigado, Edson. A minha avó, mas o que ele falou, eu vi pela dor. Muito jovem, eu peguei várias vezes o suicídio. Eu bebia muito, né? E bebia o que? Farinha. Até que um dia, uma senhora chegou para mim, que eu era muito assim,
ela na catequese, ela dizia, ela está uma pessoa tão boa, os padres chegavam comigo, tá uma pessoa tão legal, mas tem problema. Ele disse assim, tu és alcoólatra. Então, uma senhora dizia, o problema não é aqui, é lá no centro espírita. Então, eu custei, eu sofri muito porque eu não teve essa idade. Eu fui criada como a Simone, Carolina, metade da família espírita, metade católica, Carolina. Então, quando eu passei a frequentar a união lá da João Cruz, eu comecei a ir da juventude, aos poucos fui saindo das festas, aos poucos eu não sentia mais aquele cheiro, porque eu sentia um cheiro assim, que minha mãe dizia, vai onde eu vou, bem aqui. Isso era sexta-feira, às 6 horas da tarde. Eu ia aparecer no domingo. Então foi um problema sério. Então, isso que ele falou é verdade, quando a gente muda de atitude, a gente procura o outro. Trabalhei no Lar de Maria com as crianças, né, que a gente vai ver, a gente procura ver a dor do outro é muito maior do que a nossa. Então, que ele fala, eu me vi isso aí também, sabe? A dor, eu vi pela dor. Então, às vezes o pessoal até diz assim, só vou que eu vou no centro espírita, mas eu sei o que eu estou passando. Eu sei, da onde eu vim, e eu preciso me ocupar. E quando eu me ocupo em ajudar o outro, aquilo cicatriza, aquilo vai aliviando. Mano, só para encerrar aqui, uma pergunta assim simples. E a gente porque, muda de atitude também. porque muitas das vezes a gente fala muito, mas não diz nada, né? Muitas das vezes uma doença, por exemplo, uma doença de câncer. Vou lá no centro espírita, curar do meu câncer. Porque na antiguidade, os antigos aí, o mestre curava, né? E o mestre também está no centro espírita, Jesus, espírito superior, né? Eles vão curar essa minha doença, esse meu câncer, ou você depender do médico, ou posso só depender do médico espiritual, dos espíritos superiores, posso depender só deles, ou posso depender também do médico, o clínico. Vai depender dos dois, ou só posso acontecer só mesmo que eu chegar do doutrina espírita ser curado. Não sei se falei, a senhora me entendeu, sabe? Você me entendeu, né? Porque se a senhora não falar também alto e lento também, eu não entendo nada, essa reunião de espírita aqui, raramente eu entendo as coisas, eu escuto barulho, eu escuto o som, mas o pessoal não falar lentamente, entendeu? E alto, eu não entendo nada, sabe? É assim, sabe? Eu acho que eu tinha que colocar um pouco para fora, alguma coisa. Deixa eu terminar a responder agora, por favor. Ela puder me responder. É em cima do que tu estás falando. Mas tem que falar alto e. Volto a dizer, somos nós que definimos se vamos continuar ou não doentes. Não existe, na minha opinião, pelo que eu já entendo do espiritismo, né? Eu não entrei aqui no espiritismo por causa da dor, eu entrei por causa de poder falar, por incrível que pareça. Há muito tempo atrás eu terminei entrando na doutrina espírita e resolvi que eu vou falar sobre isso. E comecei a falar sobre a doutrina espírita. Então, toda a nossa doença, qualquer uma que nós queremos, aqui todo mundo tem uma doença assim, um mal-estar. Vai se curar quando a gente tomar a decisão de mudar. Somos nós que mudamos as nossas sensações. Porque o espírito ruim pode estar do meu lado, querendo que eu adoeça, e o espírito bom querendo que eu melhore. Quem é que vai definir? Eu, através das minhas posturas. Eu aceito Deus. Eu digo que aceito Deus, mas será que Deus existe? Como é que pode aceitar se por nada? Entendeu? Então, essas coisinhas que vão nos atrapalhando. Mas, na realidade, depende tudo do nosso merecimento. E quem constrói o nosso merecimento somos nós mesmos. Respondeu, obrigado. Essa questão nós já sabemos, né? Que a dor ela não é castigo, não é punição, ela é aprendizado. Nós estamos aqui para crescer, evoluir, voltar para casa. E temos o nosso livre-arbítrio. Se eu estou doente da matéria, eu vou procurar o médico da matéria. Meu lado espiritual eu também tenho que desenvolver, mas
mas tudo também é uma questão de envelhecimento, né? Quando nós retornarmos, a gente vai saber porque a gente passou por determinadas amigas. E agradecer a Rosa, a Socorro, sempre disposta a nos atender. E muito prazer. Olha, agora já estou pensando em outros temas aqui para ti. Já estou pensando em outros temas. Eu agradeço o convite e com certeza virei mais vezes. É só me convidar que eu estou aqui. Muito obrigada pela atenção. Essa tarde maravilhosa que passamos juntas, sempre lembrando que a finalidade da roda da conversa é para a gente também nos aproximarmos cada vez mais. Nós vamos ter uma folguinha agora nesse mês de junho, por causa da Copa, né? Então, como fica muito atribulado, nós vamos voltar com a nossa roda de conversa em agosto, mas o refazimento teremos, tanto no final de junho como julho, tá? Só a roda de conversa por causa dessa questão da Copa, e vamos ver como é que vai ficar. Fica sempre um transtorno na cidade, né? E do mais, agradecer a todo mundo, lembrando que nós vamos fazer nossa foto, então ninguém saia, vem para cá, mas temos a prece de encerramento que vai ser feito para a nossa querida Celinha. Ela hoje foi dirigente, ela mesmo. Aquela voz doce, suave. É o microfone? Então vamos fechar os nossos olhos. Agradecer esse momento maravilhoso que nosso amado Mestre Jesus nos proporcionou, de conversarmos, de trocarmos experiências, de crescermos, porque é através do convívio com o outro que a gente cresce. Jesus amado, gratidão por esse momento de aprendizado, de amor, de compaixão, de caridade, porque colocarmos aquilo que está em nossos corações também é um ato de amor. Nos envolve nas tuas energias, nos fortalece nesse propósito de crescer contigo, para podermos mais conscientes desenvolvermos nosso lado espiritual, nosso lado moral, e com isso compreendermos tudo aquilo que nos ensinas. Caminha conosco, Jesus, essa estrada que não é fácil, mas contigo é impossível de caminhar. Sem ti é impossível de caminhar. Nos conduz para os nossos lares, na tua paz, na tua proteção, e fica conosco agora e sempre, que assim seja.